Já estamos de volta e vamos continuar nossa conversa com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente, a promotora de justiça, doutora Fábia Dantas. A gente está falando de todo esse processo porque o Correio Debate foi provocado por uma telespectadora que quis saber, Patrícia Freitas, que quis saber o papel do Conselho Tutelar e a importância de um conselheiro tutelar. Para a sociedade é importante até mesmo que haja uma conscientização e que essas pessoas que se sintam mais, vamos dizer assim, mais líderes dentro de suas comunidades participem desse processo, né, doutora? Sim, e principalmente quem tem um perfil, né? Porque assim, a gente procura, não necessariamente todos vão ter o perfil, mas quem tem o perfil de tratar criança e adolescente, porque a gente vê situações de muita vulnerabilidade social. A gente anda pelas ruas, né? Vê a quantidade de crianças e adolescentes nos sinais, né? Então, a gente precisa ter um trabalho em rede. O conselheiro só não consegue, o promotor de justiça só não consegue. Por isso a importância do trabalho em rede, e o conselheiro tutelar é um dos elementos essenciais para esse trabalho em rede. Por quê? Porque cabe ao conselheiro tutelar aplicar o que chamamos de medida protetiva, que é para tirar a criança ou adolescente diz que está em situação de risco, daquela situação de risco. Ele pode aplicar uma medida protetiva de encaminhamento de pais ou responsáveis a, por exemplo, tratamento toxicológico. Ele pode encaminhar o adolescente a tratamento psicológico, a efetuar a matrícula, fazer o registro de nascimento, registro de óbito. Então, o conselheiro tutelar, ele e não o Ministério Público, tem essa atribuição de aplicar diretamente essas medidas protetivas, que não são mais do que o quê? São ações que visam a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e adolescentes e que eles saiam dessa situação de vulnerabilidade. Então, vamos falar aqui de uma situação prática do nosso dia a dia que, infelizmente, a gente ainda presencia. Uma criança que está sendo usada num sinal de trânsito para trabalho infantil, que é vender, oferecer produtos que tem um certo risco ali, inclusive dela ser atropelada por algum veículo, né, alguma moto, tal. E o conselheiro observar essa situação, ele pode diretamente ir falar com a criança ou com o responsável que está lá e tirar essa criança dessa situação, ou ele chama o oficial da justiça, a polícia? Não, ele tem a atribuição de poder lidar com a situação, ver o que é que está acontecendo, saber o motivo pelo qual, e a criança realmente está numa situação de risco. Primeiro porque ela é uma criança, é proibido pelas normas do direito brasileiro criança trabalhar, então ela já está contrária à legislação. De certa forma, a gente está falando em tese, ela está sendo explorada economicamente. Claro. Então, a gente tem que verificar o que é que está por trás e o conselheiro vai ver e aplicar as medidas que ele entender necessária, comunicar ao Ministério Público também, porque cabe também ao Ministério Público verificar a situação, ver quais são as outras medidas que podem ser aplicadas e também em relação à família. Porque muitas vezes a gente vive numa situação de vulnerabilidade que é levado a isso. Então, nós buscamos, que eu digo, a rede de proteção, um trabalho com a família para que esse caso ele não volte a acontecer. Tá, no caso de crianças fora da escola, sim, que tem uma situação também complicada, né? Desse convívio com a sociedade. Sim. O conselheiro, ele pode fazer uma busca ativa nas casas? Ele recebeu uma informação de que a mãe e o pai não estão deixando mais a criança ir por a escola, por uma situação qualquer. Pronto. De vulnerabilidade. Nós temos, inclusive é um projeto do Ministério Público, um projeto estratégico, após o período da pandemia, nós criamos um projeto estratégico visando a volta, né, a busca ativa, a volta, o retorno da criança e adolescente à sala de aula. E aí, o conselheiro tutelar é um dos pilares dessa busca ativa. Primeiro, a escola identifica que o aluno ele não está frequentando a sala de aula, então a escola ela procura fazer com que ele volte à escola. Se ele não conseguir que esse aluno volte à escola, o conselheiro tutelar vai até a residência e nós orientamos que ele procure determinar a causa. O que é que levou aquela criança à ausência ou à infrequência na sala de aula? Ele vai conversar com os familiares, vai fazer mais ou menos um papel de psicólogo. Vai verificar o que é que aconteceu. Porque podem ser coisas simples, pode ser a falta de farda, ele merenda. Tá com bullying na escola, que ele está sofrendo e ele não quer voltar. Complicada. E aí ele vai
procurar entender e vai trazer para o colegiado, para o conselho, e eles vão determinar qual é a melhor medida que pode ser aplicada para que esse aluno, embora pode ser que ele volte no primeiro momento, mas a causa, se ela não for resolvida, um certo momento ele vai voltar a se evadir da escola. É uma situação de uma atuação na base que ele pode evitar, inclusive, tragédias lá na frente, né? Porque a gente está vendo aí noticiários pelo país inteiro de crianças, Sim. adolescentes que sofreram bullying, né? E depois praticaram um ato, assim, desesperado, Até né? contra a própria escola, Contra a própria né? escola, é verdade. Então é um trabalho de base muito importante. Agora, uma curiosidade. O conselheiro é remunerado? Sim, conselheiro é remunerado. E aqui é uma oportunidade muito boa que a gente fale com os gestores, né, gestores municipais, da importância do Conselho Tutelar. O conselheiro tutelar, ele tem dedicação exclusiva, são 40 horas semanais, fora os plantões. Então, ele só pode ser conselheiro tutelar. É uma atribuição muito árdua, porque lida com as mazelas do dia a dia. É dedicado, né? Um tempo dedicado. Dedicado e precisa ser bem remunerado para que a sociedade tenha o retorno que merece. Posso lhe perguntar quanto é que ganha hoje um conselheiro tutelar em alguma cidade que a senhora Varia tenha? muito de Sim. cidade para Sem cidade, precisar citar a cidade. considerando o tamanho, a quantidade de pessoas. Numa cidade em torno de 35 mil habitantes, ele recebe em torno de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Não deixa de ser um bom salário para um conselheiro, né? Uma cidade, acho que João Pessoa está em torno de 5.500. A ideia seria elevar esse salário. A ideia seria elevar o salário, porque aumenta, né, com o aumento do salário, eleva a qualidade do servidor e aumentando a estrutura também do trabalho. Ok. Doutora Fábia Dantas, queria agradecer sua presença aqui no Correio Debate, foi muito importante. Agradecer também a telespectadora Patrícia Freitas, que mandou essa sugestão de entrevista aqui, a gente acatou na hora, porque sabia que era importante demais esse debate. Obrigada. Para levar o conhecimento à sociedade e sabe também do papel do Ministério Público em todo esse processo como fiscal da lei. Eu posso só fazer um chamado? Fique à vontade. Eu queria chamar a população de uma forma geral para que no dia 1º de outubro a gente vá às urnas e vote no conselheiro que a gente acha que vai fazer um trabalho para nossas crianças e nossos adolescentes. 1º de outubro, nós temos, a partir das 8 da manhã até às 17 horas, a votação nos locais de votação da Justiça Eleitoral. Pronto, só vou fazer 2 perguntazinhas rápidas para a gente responder, que o nosso tempo já foi embora, mas... A inscrição para candidato ainda está aberta? Não. Não, já fechou? As urnas já foram disseminadas, beleza. A gente já está no período de propaganda. Certo. E essa lista de locais de votação é a mesma do título eleitoral? Se não for no local, que a gente não vai conseguir, porque a gente fez uma contagem, né? 10% do eleitorado normal vai ser para a eleição. Mas nos locais que a pessoa vota, vai ter uma faixa dizendo, não será aqui, é no prédio vizinho. Então vai ter essa informação. Vai ter isso tudo bem informado. Claro que a gente vai também continuar acompanhando e vai trazendo esses detalhes, dessas informações todas aos telespectadores. Boa tarde, obrigado, doutora Fábia. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns pontos e de mostrar à sociedade a importância de participar desse pleito. Boa tarde, mais uma vez.